a cisão da antiga EMURB. Talvez aqui os mais velhos tenham conhecido a EMURB, que era a Empresa Municipal de Urbanização, fundada na década de 70. A EMURB em 2010 foi dividida entre a São Paulo Urbanismo e a São Paulo Obras. Só estou contando essa historinha para dizer que a São Paulo Urbanismo é responsável pelos projetos urbanos da cidade de São Paulo. Ela é o braço de operação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que o secretário é o Fernando Schuch, e a nossa responsabilidade é, a partir da política determinada pela Secretaria, nós construirmos e implementarmos os projetos que a cidade está envolvida. E a SP Obras, a outra, filhote da EMURB também, é responsável pelas obras. O que nos une, está entre as duas, talvez alguns de vocês devam conhecer, são as operações urbanas, que são instrumentos de transformação da cidade na captação de recursos para projetos urbanos. Então a SP Obras é obras responsável pelas obras e a SP Urbanismo responsável pelos projetos. Os projetos da São Paulo Urbanismo são basicamente em dois vetores. Um vetor territorial maior, que novas operações urbanas, ou que o plano diretor prevê, de grandes projetos territoriais, e projetos urbanos de qualificação de espaços públicos. Num vetor no qual se insere, então, o que nós vamos discutir hoje aqui, que é a questão do projeto do MIOCAM. Então, agradecendo o convite do Mackenzie, a oportunidade de poder, aqui em nome do prefeito e do Schuch, do Fernando Schuch, do secretário, poder expor para vocês o que é desejo nosso, da prefeitura, a abrir ao máximo essa discussão. Inclusive, a gente já tem um calendário aqui no final, eu vou colocar. Mas já entrando na discussão, eu vou abordar basicamente sobre três aspectos. A questão do Parque Minhocão, só como começa com algumas informações para passar para vocês, e como que nós, lá no executivo da prefeitura, estamos enfocando. Primeiro é o seguinte: o Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, aprovado em 2014, definiu no seu artigo 375 que o elevado João Goulart teria o tráfego de veículos particulares gradativamente desativado. Isso é uma determinação de lei que resta a responsabilidade do prefeito implementar esta lei ou não implementar essa lei. Isso foi definido e aprovado pela Câmara dos Vereadores. Essa, a gente pode dizer, veio de uma discussão já de décadas que o elevado vem sendo objeto, né, de discussão, e a lei do plano diretor, na Câmara, na votação da lei do plano diretor, achou por bem votar essa desativação gradual dos veículos do Minhocão. O Minhocão, como vocês todos sabem, foi construído na década de 70. Foi construído na época pelo então prefeito, que a gente chamava na época, era biônico, porque não era eleito, né? O Paulo Maluf construiu o Minhocão. E foi uma questão, quer dizer, o momento que nós vivíamos não era uma democracia, era um momento em que as decisões vinham de cima para baixo, e decidiu, achou bacana fazer o Minhocão, e assim fez, construiu o Minhocão. A sociedade manifestou, eu sempre menciono isso, fui num debate na Câmara, o Walter estava, eu acho, nesse debate. E eu comentei, a sociedade até culturalmente se manifestou, mas da forma que podia se manifestar. Os mais velhos aqui, não estou vendo com ninguém que está na minha idade, mas estou procurando, não estou achando. Talvez o Jaime tinha uma novela chamada O Grito, de um
teatrólogo importante que fazia, através da arte e do roteiro e do argumento da novela, fez uma maneira de se manifestar contra o Minhocão. Tem no YouTube, se vocês forem assistir o último capítulo da novela, e é interessante porque o Minhocão era representado na novela por um menino autista. E esse menino autista gritava altos brados, altos berros à noite. Ele era um menino que tinha a linguagem dele, e ele gritava de noite. E todo mundo do prédio estava construindo o Minhocão. Então, né, fazia barulho à noite também. E todo mundo do prédio começou a ficar contra a freira que adotou o menininho autista e que lá morava e gritava à noite, que no Minhocão gritava à noite, que era aberto o tempo todo. E a novela é a discussão se aceitavam um menininho ou se não aceitavam um menininho. Foi como o teatro, no momento da ditadura, quis colocar a discussão do Minhocão. Eu mencionei no YouTube, porque no YouTube tem o último capítulo da novela, e, quer dizer, eu não vou falar o fim da novela, mas não vou dar spoiler, mas vale a pena, quer dizer, isso para dizer que há quase 50 anos, né, desde 71, a cidade discute da maneira como encontrou para discutir a execução desse Minhocão, até embaixo de uma ditadura que não podia falar. E arrumaram uma novela, o menino autista, a freira era a Glória Menezes, e o menininho eu não lembro quem que é. E foi a maneira como se encontrou para discutir na época. Por quê? Era um viaduto que considerava o centro da cidade como lugar de passagem, não lugar para ficar, e tinha que, no projeto rodoviarista, de facilitar a vida dos carros, não a vida das pessoas, não a vida dos pedestres, o Minhocão veio com uma solução genial de fazer todo mundo sair da Praça Roosevelt e chegar no Largo Péricles rapidamente, sem nenhuma interferência com seu veículo, e passava rápido, nem viu que estava do lado. Apesar dos bonitos prédios de arquitetura até bacanas que tinham lá embaixo, apesar das praças que tinham lá embaixo, o Largo Santa Cecília, a Praça Marechal Deodoro, ou a Avenida Amaral Gurgel, a Avenida São João, e fizeram essa obra. A decisão foi uma decisão autoritária, uma decisão sem discussão com a sociedade, e foi feito o parque. A partir daí, muita coisa aconteceu. Desculpe, o Minhocão, desculpe, o Otto Fire. Muita coisa aconteceu, inclusive o Brasil passou por uma redemocratização. Nós conseguimos em 82 a abertura depois desse período da ditadura e começamos a exercer e praticar a democracia dentro aqui do país e na cidade. A gestão e o uso de ocupação dos espaços veio paulatinamente acontecendo. Eu acho que em 76 foi a primeira restrição para o uso de veículos, já à noite, e isso foi vindo gradualmente até a situação que nós estamos hoje, que ele é fechado às 8 horas da noite, às 20 horas, e aberto às 6 horas da manhã. Aonde há período no qual, 7 horas, o período no qual os pedestres utilizam a pista de carros como um espaço de lazer. É um espaço que tem 16 metros e meio de largura por 2,7 km de comprimento, e ele é um total de 45 mil metros quadrados, aproximadamente 44.500. Esse solo de 44.500 metros quadrados, ele é maior do que o Parque Augusta, maior do que diversos parques ou praças aí que vocês podem... Só para dar uma escala
do que é o Minhocão, mas eu vou falar depois, estou com medo de estourar o meu tempo. Mas, então, quer dizer, a lei, o plano diretor determinou e que a paulatina limitação dos veículos nessa estrutura e que uma lei específica regraria o futuro parque que poderia acontecer ali. E assim foi feito em fevereiro de 2018. A lei, acho que 16833, regrou a implantação do Parque Minhocão. Então, com esse arcabouço legal, com esses instrumentos de regulação, aí eu vou, não é um autoelogio, mas um elogio ao meu chefe, ao prefeito. Ele falou assim, eu vou cumprir a lei e vou ver como que a sociedade acha que esse parque deve ser implantado. E vamos abrir um processo de discussão aberto, que a gente está às vésperas dessa abertura, para ver como que efetivamente esse parque vai ser. Então, eu faço um elogio, como faria a outros prefeitos também, mas aí eu falo como arquiteto, não como presidente da São Paulo Urbanismo. Se eu estiver errado, Walton, você me corrige depois. O Brasil e a cidade brasileira, ela se ressente e recua a discussão de projeto. Nós somos arquitetos e nós sabemos disso. A sociedade brasileira não discute projeto. Projeto não existe na sociedade brasileira. Por isso que nós tivemos esse escândalo aí da Lava Jato, né, que pegou as empreiteiras e tal. Por quê? Porque as empreiteiras trouxeram o projeto para dentro de casa e começaram a operar o projeto enquanto controlador de orçamento e controlador da qualidade da obra, enquanto instrumento delas, não enquanto instrumento do Estado. O Estado ressente a discussão de projeto. Então, como arquiteto, ex-presidente do IAB, eu estou falando aqui, o Brasil precisa começar a discutir projeto. Enquanto a gente não discutir projeto, a gente não vai ter nada que preste nas nossas cidades e no nosso país. A gente precisa estar disposto a discutir projeto. E discutir projeto com o cuidado de uma área de conhecimento. Eu estudei projeto. O Valtão, aqui do meu lado, estudou projeto. Ele é muito mais novo que eu, mas estudou projeto. O Gabriel fez pós-graduação de projeto. Existe uma área de conhecimento que é arquitetura e urbanismo e que precisa ter um espaço na nossa sociedade, e ela não é lugar de palpiteiro. Existe técnica, existe quem define um projeto de densidade na cidade. Uma densidade de 100 é uma coisa e vai ter um nível de comércio. Uma densidade de 200 é outra coisa e vai ter um outro nível de comércio. E pode começar a pensar em metrô, pode começar a pensar em transporte coletivo viável. Então, essa técnica é a técnica que nós estudamos. Para quê? Para colocar à disposição da sociedade as demandas da sociedade, as diretrizes da sociedade, aos anseios da sociedade com a nossa técnica. Então, agora, para de falar o arquiteto, volta a falar o presidente da São Paulo Urbanismo. Desculpe, eu falo essa defesa do projeto porque foi uma coragem do prefeito em colocar em discussão o projeto do Parque Minhocão. Vamos discutir como é que vai ser? Vamos lá. Vamos discutir como é que vai ser o Parque Minhocão, que estava definido por lei. Então, vamos discutir com a sociedade e nós vamos fazer isso. A segunda questão, a segunda questão foi essa que eu falei, um crédito a um executivo que vai colocar nos próximos dias uma discussão aberta para ver o que a sociedade quer com esse parque. Saiu na imprensa muita coisa. Eu até tive a oportunidade de conversar com amigos meus, professores universitários, assim, a mídia saiu jornal, revista e tal, conceitos que nós recebemos diversos conceitos. Recebemos de
diversos concursos foram feitos para o Parque Minhocão, diversas opiniões foram dadas sobre o Parque Minhocão, e a gente procura entender isso enquanto conceitos. Tem conceitos bons? Tem conceitos que são interessantes para pensar um parque? Tem. Não é semelhante a nenhum parque do mundo. É importante dizer que o pessoal fala, não, porque querem fazer um Highline. Não é Highline, não vai ser Highline. Mesmo que queira fazer o Highline é sobre terra privada, o Minhocão é sobre terra pública. São totalmente diferentes. E eu vou falar, os técnicos da prefeitura, assim como a direção política da prefeitura, é séria, não é brincadeira. Ninguém está brincando de fazer fazer igual não sei da onde, igual... Não é assim. A perspectiva é uma perspectiva séria de tentar melhorar a cidade. E o que o parque vier a ser, a sociedade vai nos ajudar a dar essas demandas para que a gente, com a técnica que nós temos à disposição, possamos tentar apresentar aí um léxico que possa ser viável para o que a sociedade quer. E eu entro no terceiro e último eixo da colocação que eu queria falar para iniciar essa discussão, que é o seguinte: o Minhocão é uma geografia construída. O Gabriel estuda turismo e a cidade de São Paulo, ela tem, infelizmente, a nossa geografia ficou escondida. Os nossos rios foram negados, quer dizer, virou-se as costas para os rios foram poluídos. Nós temos uma montanha bonita no Jaraguá, temos uma serra linda a norte, a Serra da Cantareira, temos as represas, onde o não atendimento à demanda de habitação colocou milhões de pessoas morando indevidamente, mas foram feitas pelo homem, mas é um recurso que é uma reserva, deve ser vista como reserva, manancial da cidade. Então a cidade de São Paulo está um pouco frágil na sua geografia. É diferente do Rio de Janeiro, que tem o Morro dos Irmãos, a Bela Lagoa, acidentes geográficos. A nossa geografia é uma geografia construída. Essa é a característica da cidade de São Paulo. O Anhangabaú, que era um vale, vai todo mundo lá ver, é tudo do chá, que é uma construção, e ver aquela perspectiva norte-sul do Anhangabaú, ou a Avenida Paulista. Eu estou querendo dar esses exemplos para dizer que são acidentes geográficos. São acidentes geográficos construídos pelo homem. Assim como é o elevado João Goulart, que é uma cicatriz. É uma cicatriz na cidade. Eu acho errado a forma como inclusive alguns acadêmicos, se manifestam, dizendo que não, foi bom ter piorado o lugar, porque aí ficou mais barato e aí pode ser ocupado. Então piora tudo, quer dizer, essa visão não é a nossa. Quer dizer, a gente tem que reservar e que garantir qualidade de vida para todos, não para um pequeno grupo na cidade. E não é piorando a cidade que a gente vai democratizar essa cidade. Melhorando a cidade de uma forma democrática que a gente vai fazer. Então, afirmando, quer dizer, essa geografia tem 2.700 metros lineares, 16,5 metros de largura em média, e só alguns dados. Toda a estrutura do Minhocão é protendida. Eu não sei se vocês sabem o que é protendido. Para quem não sabe, é quase pegar um arame, torcer, fazer o arame ficar bem estendido para que o esforço em cima do arame, o concreto que envolve o arame, acaba resistindo mais por causa dessa torção do arame. É torção mesmo, então tem um ponto de torção, que você não derruba, porque é uma outra demolição, não é uma demolição você tem que desprotender para o concreto, para poder desmontar o concreto e tal. As vigas foram todas montadas em loco. Elas foram trazidas
desculpa, trazidas não, elas foram moldadas e protegidas e içadas no lugar delas. Elas não andaram pela cidade para chegar aqui, são vigas de 40 metros lineares, cada uma. Tem um total aí de 8 vigas, né, na largura de 16 metros e meio. E cada vão de aproximadamente 37 metros tem 5 vigas moldadas em loco, também protendidas no sentido transversal. Se vocês observarem lá, vocês vão ver, aparecem umas cabecinhas, assim, 5 cabecinhas no vão de 37 metros, e essas vigas foram moldadas em loco e protendidas também em loco. E além disso, o assoalho é uma laje de concreto também protendida. Essa estrutura, então, é uma estrutura que demanda além da dificuldade do transporte, uma técnica sofisticada de demolição, o que eu quero dizer, custosa. Ela não é uma demolição, ainda que nenhuma demolição ali naquele lugar seria simples, né? Porque o efeito na cidade ia ser bastante grande. Bom, além dessa questão, quer dizer, a condição da estrutura que já foi levantada é um outro cuidado que a gente está tendo, quer dizer, aquela estrutura, né, agora com esse medo, né? Eu fui uma vez reformar um apartamento em Belo Horizonte e caíram 2 prédios no Rio de Janeiro por causa do problema de estrutura, então todo mundo do prédio ficou em pânico, que o prédio, por causa da reforma, o prédio ia cair. Tinha o parecer do engenheiro, do que a gente podia quebrar lá em Belo Horizonte, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Minhocão não apresenta, até o momento, perigo, e laudos estão sendo feitos para verificação da condição da estrutura, e hoje eu posso afirmar com segurança, a estrutura que sobreviver como parque, ela vai ter uma sobrecarga, que é o que a gente chama do peso que vai ser colocado sobre a estrutura, muito menor do que o calculado para os automóveis. Então aí, quer dizer, isso sobre a tal geografia construída, a perspectiva qual é? Talvez na semana que vem, eu acho que não sei o dia certo, mas a gente já vai colocar no site, que é o site que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano administra, que é o Gestão Urbana, os primeiros dados, esses que eu estou falando para vocês mais detalhados, da situação do Minhocão. Óbvio que o Minhocão ele não é uma coisa só, é óbvio que discutiu-se muito, demole, não demole, como é que faz tal. E eu fiz a defesa aqui da discussão de projeto. A discussão nossa não é demole ou não demole, a discussão é de qual é o projeto que nós vamos fazer. Então, a disposição da Prefeitura é discutir esse projeto abertamente, como demanda, como diretrizes e orientações. Para quê? Para que a gente tenha o melhor espaço ali. A gente sabe qual é a perspectiva num caminho, no outro caminho, sabe, se demolir tem que arrumar embaixo, não é simplesmente tirar. Na São João a gente tem um corredor de ônibus, é um segmento. Na Amaral Gurgel não tem corredor de ônibus. Ali entre o Arocha e a Ana Sintra você tem uma situação fundiária totalmente diversa, e a perspectiva é a perspectiva de entender o Minhocão enquanto um projeto para transformar a cidade. Acho que a perspectiva é de nós toparmos esse desafio. Não a perspectiva, o fato é toparmos o desafio de discutirmos abertamente com a cidade o projeto. Então, tem a primeira consulta pública, vou ter audiências, tem a segunda consulta pública, tem mais devolutiva, tem mais audiências, e aí a gente, enquanto o projeto de intervenção urbana, como previsto no plano diretor, vai chegar numa conclusão de o que vai ficar. É óbvio que alguma parte talvez tenha que ser demolida. Eu não defenderia como arquiteto que a qualidade, as pesquisas da Universidade de São Paulo já sinalizam, quer dizer, tem lugares ali na São João que são os lugares mais poluídos da cidade, por causa do taponamento do Minhocão. Então, como vai ser,
vai ser o processo participativo de discussão de projeto que vai dar. Mas a disposição é discutir um projeto e construir um projeto para esse parque definido por lei e agora implementado pelo prefeito Bruno Covas. Essa é a nossa disposição, esse é o nosso desafio que o prefeito está nos colocando, e nós vamos, isso deve demorar, essa abertura deve demorar uma semana no máximo para ir para o site, para já começar a discutir. E sair da discussão, porque fica muita discussão ideológica, quero que dê uma olhada, não quero que dê uma olhada, deixa eu ver uma coisa que não é projeto. Projeto não é ideologia, você não discute um projeto de uma casa, falando assim, eu sou São Paulino, eu sou corintiano. Você discute a casa, você discute se tem sala, se não tem sala, se tem espaço coletivo, como é que é o espaço privado, e a discussão de projeto. Essa é a disposição nossa. Quem não quiser discutir o projeto pode discutir, quer dizer, também seus conflitos próprios. Mas o objetivo da prefeitura, eu me estendi um pouquinho demais, mas estou pronto para responder se tiver qualquer dúvida. Me desculpe. Obrigado, Zé Armênio. Eu queria aproveitar e já passar a palavra ao Gabriel. Gabriel, por favor, faça suas considerações iniciais aqui. Obrigado, Vladimir, obrigado pelo convite. Eu queria, antes de tudo, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso que eu anotei um monte de coisa, deixa eu ver se eu não me embanando aqui. Eu tenho maior respeito, de verdade, pelo José Armênio e pelos profissionais técnicos da SP Urbanismo, mas a gente está falando de uma decisão política. O fato é que já houve, isso saiu na mídia, em todos os lugares, que já houve uma decisão por parte do poder público para que ali saia um parque. Ou seja, o prefeito capitaneou isso. E agora os técnicos, tenho certeza que a partir dessa decisão, caso isso vá para frente mesmo, os técnicos vão tratar de melhorar, fazer o melhor possível ali. O José Armênio mencionou algumas vezes que o parque é previsto em lei, mas as leis são feitas por nós também. A gente não, o que existia originalmente era uma previsão do plano diretor de que ali ia ser desativado o trânsito. Aí haveria duas alternativas. Uma era a demolição ou desmonte e a outra a implantação de um parque. A partir daí, as outras leis, isso é uma questão de ver na Câmara e tal, nós não, assim, as leis devem servir ao que é o interesse da cidade, não o contrário. Eu adoraria que São Paulo tivesse uma highline, por exemplo, não é o caso dos técnicos da prefeitura, mas muita gente na população, quem defende o parque, fala nesse sentido. Eu adoraria que tivesse, porque a highline realmente é muito legal. Mas o fato é que a gente tem que analisar melhor esse caso, porque tem muitas diferenças. Eu coloquei umas fotos, não sei se dá pra... Eu trouxe umas fotos. Tá bom. Estou na frente. Não, está tranquilo. Disso foi a falar só na eletrônica. Há muito tempo atrás. A criança não era assim. Então, eu coloquei essa foto só para ilustrar que a gente não está falando de um local qualquer da cidade. A gente está falando do que era a principal via da cidade. Esse corredor da São João, a São João era a nossa Broadway, a nossa Champs-Élysées. E aí, como bem disse o José Armênio, de uma maneira autoritária, na década de 70, sem debate, tudo, fizeram o Minhocão. E essa é a Praça Marechal, né, como ela era em 1942. O primeiro caso de parque linear,
Só retomar. Até meados dessa década havia um consenso de que o ideal seria a demolição do Minhocão. As pessoas ponderavam se o trânsito comportaria, assim, se seria possível demolir, mas que, em sendo possível, ninguém tinha dúvidas de que isso seria o melhor. Só que com o sucesso da Highline, essa onda meio hipster, assim, e com o trabalho bem feito de comunicação, de verdade, de quem defende o parque, que conseguiram colocar uma alternativa, basicamente, ou é o parque ou ficar para carro, a história de demolição, desmonte acabou sendo escanteada aos poucos, isso ganhou corpo. Só que tem muitas diferenças entre o caso da Highline e o Minhocão. Normalmente, quando se defende esses parques lineares, fala-se muito do primeiro deles, que foi, costumam dizer que é o Promenade Plantée, em Paris, mas esse trecho elevado chama Viaduc des Arts, que foi implantado em meados da década de 90, 95, por aí. E olha só, quando você está andando na avenida, essa é uma avenida absolutamente normal de Paris. A diferença é que, em vez de ter prédios ali no lado esquerdo, tem essa estrutura elevada, que era uma antiga ferrovia do século XIX, e depois é tudo normal. Ou seja, essa ferrovia ela ocupa o quarteirão. Se não existisse essa ferrovia, esse trecho elevado, teria prédios no lugar. Para deixar isso mais claro, vejam a separação entre os prédios, como ficam as empenas cegas, ali aquelas paredes que receberiam novos prédios vizinhos, e o viaduto, ali no lado esquerdo. Não consegui ver o viaduto. O viaduto está onde? Aí? Então, obrigado. Consegui ver. Aí, depois disso, isso não mudou a convicção das pessoas em relação ao Minhocão. O que veio a mudar mesmo foi a Highline, que aí foi inaugurada em 2009, 2010, que é esse caso em Nova York. Mas ela é mais diferente ainda, porque esse é o trecho inicial dela, ou seja, é a mesma coisa. Tem o alinhamento dos prédios e o trecho inicial ocupa onde haveria mais prédios. O grosso dela, quase toda a extensão dela, é no meio do quarteirão. Então, reparem que tem os prédios ali, a Highline passa no meio, entre os prédios. Sim. Sim, simplesmente porque na década de 30 fizeram um investimento bilionário, um investimento que em valores atualizados dá cerca de 2,8 bilhões de dólares, para desapropriar 640 edifícios, para construir, essa também era uma ferrovia elevada. Aí fica mais claro, ou seja, não existe nenhuma via embaixo desse viaduto. Quando você anda na rua, você simplesmente não o vê, porque ele ocupa, como bem disse o José Armênio, a área privada no meio do quarteirão. Bom. Aí, como eu disse que eu tinha muita coisa para falar, deixa eu só me... Bom, aí a gente agora está no Minhocão. O Minhocão, ele foi feito em cima do espaço público. Isso faz toda a diferença. Ou seja, a gente tinha a avenida, simplesmente jogaram ali essa coisa em cima. E aí eu não peguei, juro, eu tomei esse cuidado para não ser sensacionalista, de pegar o trecho que pior... Não, esse é um trecho comum ali. Não quis pegar os piores casos. Ou seja, de tornar escura a via embaixo e tudo. O Minhocão, o José Armênio, que está fazendo os estudos, tal, me corrija se eu der alguma informação errada. Pelo que eu vi, pelas minhas pesquisas, a largura dele varia de 15 a 22 metros. Ou seja, em geral, ele ocupa uns 3/4 da avenida.
você no máximo enxerga 1/4 da avenida quando você o vê de cima. E aí, aqui tem um exemplo. O projeto da prefeitura, porque sinceramente eu sei o cuidado que o José Armênio historicamente tem, a trajetória dele nessa questão é longa, de cuidado com o projeto, mas já foi divulgado que a intenção é que os baixos do viaduto sejam ocupados. É uma inspiração no Viaduto des Arts, porque lá os baixos do viaduto são ocupados por ateliês e coisa assim. Só que como eu disse... O quê? Bom, como eu disse, lá o viaduto não ocupa o espaço público. Nesse caso, ocupar os baixos do viaduto vai até aumentar, se fechar ali, vai até aumentar a questão de você não conseguir mais enxergar o que tem do outro lado. Porque hoje você enxerga ainda essa questão, você consegue ver o outro lado. Você não vê o céu, você não vê os prédios que tem lá do outro lado, mas o térreo do outro lado você vê. Dependendo de como for essa ocupação, vai ficar ainda pior a sensação de sufocamento ali dentro. Determinadas estruturas são incorrigíveis. Não adianta, não existe milagre a ser feito. E eu gosto de ilustrar com a Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt era um horror até 2012. Não por coincidência, ela também era um projeto modernista, dessa época que faziam coisas horrorosas, principalmente do ponto de vista paisagístico. Assim, e a Praça Roosevelt ganhou outra vida a partir de 2012 com a demolição daquele pentágono. Existia um pentágono de concreto lá, e hoje, mesmo não tendo havido um concurso público para se fazer o desenho da praça e tudo, era uma praça muito funcional e utilizada pela população. Aí eu gostaria de falar uma frase do projetista da Praça Roosevelt. Ele disse o seguinte: a Roosevelt não tem comparação no mundo. É diferente de isso obviamente quando foi feito. É diferente de novas praças de Montreal, como é superior ao Lincoln Center de Nova York. Ou seja, a teoria, as falas, abarcam... O papel aceita qualquer coisa. Você pode vender os lindos sonhos, os renders que estão sendo vendidos. Agora, a realidade é diferente. E a gente viu, nesse caso, um exemplo prático. Bom, de todo modo, eu diria que a questão não é nem o projeto, né? Mas, porque o projeto não faz milagre, dependendo da situação. Só me localizando aqui novamente. É verdade que no mundo afora tem muitos casos de viadutos elevados sendo feitos, mas em geral eles são feitos aproveitando estrutura de trem, de ferrovias. Tem casos em que eles são feitas novas estruturas ligando, ou seja, não é uma coisa, desculpe a palavra e novamente eu reitero, não estou falando dos técnicos da prefeitura, estou dizendo da decisão tomada de cima para baixo, como me parece ser o caso, né, agora. Não é essa coisa preguiçosa de fazer um arremedo, de meio que macaquear um caso bem sucedido no exterior, como estão querendo fazer agora com o Minhocão. A verdade é que no mundo civilizado, digamos, no resto do mundo, não aceitariam mais umas estruturas desse tipo. Porque assim como tem esses casos de parques elevados sendo feitos, também tem casos de demolições. As mais famosas são o Big Dig, que foi um investimento bilionário em Boston, e aquele de Seul, que eu não vou me meter a pronunciar o nome, mas que é uma espécie de minhocão lá de Seul, feito na beira de um rio. E tem muitos outros casos, São Francisco, Bilbao, por exemplo. Em 2012 saiu uma publicação estrangeira falando de 17 cidades no exterior que estavam demolindo esse tipo de viaduto. E esse número aumentou. O Rio, por exemplo, como alguém falou, veio depois disso. O José Armênio mencionou a questão da poluição. Só para trazer alguns dados,
tem alguns tipos diferentes de partículas no ar, né? Pelo que eu li, eu não sou especialista nessa área, mas estudei até que bem. O pior tipo, quanto mais fino, pior, porque fica mais fácil da gente de inspirar. Esse tipo, que chamam material particulado 2.5, o entorno do minhocão, no térreo, ali no nível da rua, fica entre 3 a 4 vezes acima do limite da OMS, ou seja, a gente está falando de 300, 400% acima. Na altura do elevado, que seria a altura do parque, é 79% acima da média da cidade. E isso pioraria, como bem disse o José Armênio, porque, no caso, você ia desativar o trânsito, os carros que passam lá não passariam mais, muitos deles passariam por baixo. Ou seja, aumentaria essa poluição e o tampão permaneceria ali. Sobre a poluição sonora, e de novo, sem sensacionalismo, é muito comum que os moradores ali do entorno tenham problemas respiratórios. Isso é só conversar com gente que mora ali na área que não é difícil verificar. Aí a poluição sonora, em todos os horários, esses números que eu estou passando são de estudo da USP, pode colocar no Google. A poluição sonora em todos os horários é acima do limite estabelecido pela OMS. Então é sempre superior a 55 decibéis, sendo que, segundo a OMS, com 50 decibéis já tem interferência na comunicação, torna difícil a conversa entre duas pessoas ou dificulta falar no telefone. Falar ao telefone. Aqui está com erro aqui, em português que eu copiei. Aí sobre o que eu entendo que seria o ideal a ser feito ali, é o desmonte, demolição